quem quiser tem algumas folhas ali, quem quiser anotar alguma coisa. Se você não trouxe nada para anotar, deixa eu ver aqui quantos trouxeram alguma coisa para anotar, só para não saber. Então eu vou falar, dar poucos endereços aqui. Depois a gente pode estar xerocando a apostila para os irmãos. Caneta eu tenho que anotar. Eu tenho ali de carro. Não precisa não, depois a gente passa a apostila para os irmãos, se vão se interessar. Então nós estamos aqui na escola do discipulado, amém, irmão? Amém. Como que é o nome da nossa escola? Escola do discipulado. E a lição de hoje chama o padrão do discipulado. Eu acabei de me lembrar aqui, até me deu vontade de rir. Mas os irmãos se lembram aqueles protestos que tiveram no país agora, uns 15 dias atrás, né? Uma das coisas que eles estavam reivindicando era essa palavrinha, padrão, né? Queremos hospitais padrão FIFA, né? Queremos educação padrão FIFA. Os irmãos se lembram disso? Entenderam por que eles estavam falando isso? Porque o padrão FIFA é muito elevado, eles não aceitam qualquer tipo de coisa, não é qualquer gramado, não é qualquer arquibancada, não é qualquer tipo de banheiro, mas é um padrão elevado, de última geração. Então o pessoal usou até de ironia, de brincadeira e ao mesmo tempo de algo muito sério, né? E falou assim, não, nós queremos hospitais padrão FIFA. E realmente a gente tem que exigir essas coisas, porque é nosso direito. Mas no discipulado também existe um padrão. O discipulado foi estipulado por Deus. Quem inventou o discipulado? Da onde veio o discipulado? Os irmãos se lembram? O discipulado veio de Deus, não é? Deus foi quem trouxe o discipulado. Foi Ele quem estabeleceu esse modelo, essa forma, esse padrão, chamado discipulado. O que é o discipulado? Nós falamos na primeira aula aqui. O discipulado nada mais é do que o discipulador transmitir a vida de Deus para o discípulo. Isso é um discipulado. Então, nossa missão como discipuladores é transmitir a vida de Deus para o discípulo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, nós temos um padrão a ser seguido. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma. A própria palavra de Deus diz: maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. É maldito, Deus chama essa pessoa de maldita. Se você pensa em fazer a obra de Deus, se você pensa em fazer aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele para fazer, você tem que saber uma coisa. Primeiramente, existe um padrão. Não é de qualquer jeito. Ah não, vamos fazer aqui, vamos ver o que vai dar. Não, vamos ali, a gente faz do jeito que a gente acha que está bom. Não, tem um padrão. Amém, irmão? É a mesma coisa que um país que quer sediar uma Copa do Mundo, ele não pode botar ali o Oba lá, né, Vadinho? Não pode ter jogo dos países lá, entre um país e outro, no estádio do Oba, ou no estádio lá do Vila Nova. Existe ainda o estádio do Vila Nova? Onésio Brasileiro Alvarenga, né? Uma coisa assim, Vadinho? O estádio do Vila Nova, né? Oba. Então, e nem lá o Antônio Ascioli, lá do Atlético. Mas existe um padrão, tem que ter um padrão. Então, da mesma forma, se nós quisermos fazer a obra de Deus, tem que ter um padrão. Fala. Eu estava falando que é o que quem a gente ganha vai ser como a gente é. Então, se você, dependendo do jeito que você é com Deus, vai ser o que você vai gerar. Se você vai ganhar uma vida, ela vai querer te imitar. Então, o nosso padrão tem que ser de excelência. Tem que ser de excelência. E esse padrão de excelência nós encontramos na palavra de Deus, amém, irmão? Alguém aí, abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Por favor. Romanos 8, 29. 2? Romanos 8, 29. 8. Pode ler, quem abriu pode ler, por favor. Porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
primogênito entre muitos irmãos. Amém. Então, dentro desse discipulado, dentro do projeto que Deus estabeleceu para a humanidade, dentro dos sonhos de Deus, daquilo que Deus imaginou e sonhou e idealizou e está realizando, existe um propósito. Qual que é o propósito de Deus segundo esse versículo que nós acabamos de ler? É que Deus possa ter muitos filhos que se pareçam com Jesus. Esse é o propósito de Deus. A finalidade de tudo, a finalidade do discipulado é que no final das contas, quando falar assim, quando nós chegarmos um dia e chegar a falar igual o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé e cumpri a minha carreira. Então, naquele dia, o que foi feito? Então, o que nós podemos dizer que aconteceu? É que nós participamos de um projeto de Deus. Para quê? Para que Deus pudesse ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, aqueles que dantes conheceu também o chamou, né, Vadinho? E aqueles que chamou, a esses também, quer dizer, ao que predestinou chamou, ao que chamou a estes justificou, aos que justificou a estes glorificou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a imagem do Deus invisível. Então, o propósito de Deus com o discipulado que Ele mesmo estabeleceu é ter uma multidão de filhos parecidos com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Amém. Então a missão, se nós formos falar assim, qual que é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja, meus irmãos, não é chegar aqui dia de domingo e chegar um ali e pegar um violão, o outro pega o teclado, o outro vai para a bateria, e aí fala: levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, vira para o seu irmão, fala isso, e não sei o que mais. Não é essa a missão da igreja. Isso a gente faz. Foi se incluído isso dentro da igreja, mas não era o propósito, desde o princípio não era assim. Aliás, não tinha nem tempos como esse na igreja primitiva. Depois que surgiu, a ideia, o propósito da igreja não é trazer um entretenimento para o povo, não é distrair o povo. Porque as pessoas estão desinteressando na palavra, eles estão pondo coisas para chamar. Isso, e hoje, você sabe que a indústria que mais vende hoje no mundo se chama a indústria do entretenimento. Tudo que se faz para entreter, é isso que vai vender. Quer ser bem sucedido numa indústria, num comércio? Faça algo que vai entreter as pessoas. Põe um cinema, põe lá um pula-pula, qualquer coisa que vai distrair as pessoas. Né? Os clubes, igual hoje mesmo nós tivemos o privilégio de ir num clube muito bom aqui em Goiânia, muito bom. Vai lá, tem filas para todo lado. Hoje não tinha porque é um dia de quarta-feira, só o pastor que pode fazer isso. Não sei quem foi que falou que só que eu vi na internet, quer ver um lugar, né, que pode ser de 3x3, ele nunca está cheio, essa é a atração principal, rodeos. Será que eu falo a verdade? Então, aí agora vamos trazer essa verdade para nós aqui hoje. Olha para o seu lado aí. A atração principal é Deus. Então, se fosse algo aqui, por exemplo, vamos trazer teatro, vamos trazer hip hop, vamos trazer um cantor famoso, vamos trazer malabarista, vamos fazer não sei o que, meu amigo, não cabia de gente aqui dentro. Não ia caber de gente, porque o ser humano está atrás de entretenimento. E a proposta do cristianismo é o contrário. É totalmente o contrário. Nós vamos perceber isso aqui, que a proposta do cristianismo é totalmente o contrário daquilo que se chama prazer carnal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o projeto de Deus é que nós, a igreja, possamos assumir o discipulado, porque através do discipulado é que as pessoas vão se parecer com Jesus. É o discipulador transmitindo a vida de Deus para o seu discípulo. O voto do discípulo, às vezes ele vai diminuindo, porque o Senhor prega Cristo, né? Não é só uma comparação. Então quer dizer que todos somos discípulos de Cristo, né? Aí eu
pego e não, eu sou discípulo do pastor, eu ajo igual o pastor, isso eu estava um pouco abaixo de Cristo. Aí o outro que aprender comigo vai aprender comigo, vai ficar abaixo de mim, abaixo do Senhor, então ele vai quebrando, né? Então, Se ele não foca em Jesus, que é o... e você vê, irmão, que na época que Jesus pregava aqui na terra, quando é que as multidões seguiam Jesus? Quando ele fazia espetáculo. Os sinais, Quando milagres. ele pegava uma cortina e abria a cortina e falava assim: agora é o show. Atenção, multidão, está vendo esse paralítico aqui? Ainda que ele não fazia dessa forma, mas o povo que via estava vendo dessa forma. Quer ver se é verdade. A intenção de Jesus não era essa, mas quem via Jesus estava pensando assim: não, ele está fazendo um novo espetáculo, vamos ver. O cego Bartimeu é o espetáculo. Qual que é a peça de hoje? Não, é a mulher lá do poço de Samaria, ou o tanque de Betesda. Ressurreição de Lázaro. É a ressurreição de Lázaro, né? E qual que é o espetáculo? Jesus está na cidade. Qual que é o espetáculo? A ressurreição de Lázaro. Venha e veja, né? Aí as multidões, aplaudiam, né? E era aquela festa toda com Jesus. Então, quando é que as multidões saíam de perto dele? Quando ele abria a boca e começava a falar Verdade. da essência do Evangelho. Quando ele começava a falar a verdade. Porque a verdade, ela pode produzir algumas coisas. Uma delas é a libertação, a verdade liberta. Mas a verdade também, ela dói. E ela afugenta aquelas pessoas que não querem sentir desprazer. O entretenimento traz prazer, a verdade, ela traz desprazer. Porque a verdade, desconforto. Porque eu posso chegar aqui para minha mãe, para minha esposa, para os irmãos e falar muitas coisas e massagear o ego dos irmãos. Como é bom, me sinto tão bem na igreja, é tão bom não sei o quê. Mas fale a verdade e vê se vai ter essa reação. Sabe, é uma mentira que consola, porque é uma verdade que magoa. Pois é, a palavra de Deus já diz isso. Salomão já dizia assim: é melhor as feridas causadas pelo amigo do que a lisonja do inimigo. É muito melhor. Então, quando as pessoas saíam de Jesus, por quê? Jesus vinha e começava a falar a verdade: eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer de mim terá a vida eterna. Quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. Aí o que o povo dizia? Eu não estou dizendo que ele é um endemoniado. Blasfemador. Quando Jesus estava falando assim: seja curado, quando Jesus falava assim: a tua fé te salvou, quando Jesus dava graça para os pães e eles se multiplicavam e as multidões se alimentavam, o povo aplaudia: esse é o nosso rei, vamos coroar ele como rei. Quando ele começava a falar das verdades, aí o povo falava: estou falando, é endemoniado. Estou falando, não disse, está endemoniado. E aí a Bíblia diz que eles deixavam Jesus e de repente estava só Jesus e os 12. Aí Jesus, que não tinha medo do que iam pensar dele, não tinha medo de jeito nenhum, como Salomão, né, melhor ferida causada pelo amigo do que a lisonja do inimigo, Jesus virava para os 12 e falava assim: vocês não vão sair também não? Pode sair, meu irmão. Vocês não vão sair daqui não? Se quiserem, pode ir. Mas graças a Deus que a palavra de Deus já tinha entrado no coração dos discípulos. O apóstolo Pedro era quem mais falava. Uma vez falou: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde? Para quem nós vamos? Para onde nós vamos sair da tua presença? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então não vamos sair, amém, irmão? Amém. Então o discipulado, ele faz isso. Não precisa abrir, se você está anotando, se quiser anotar, João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14, fala que Jesus era unigênito. Ele era o unigênito. O que é o unigênito? O único. João capítulo 1, verso 14. Então Jesus era o unigênito Filho de Deus nessa época, porque só tinha ele. Não? Então, aquela conversa de falar que todos são filhos de Deus não é verdade, né? Mas segundo aqui diz que naquela época ele era o unigênito, o único.
Mas já em Romanos capítulo 8, 29, onde o seu Francisco Orisvaldo leu, diz que ele não é mais o unigênito, é o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro filho. Então agora existe uma multidão de filhos. Então a ideia de Deus é que através de Jesus o discipulado funcionasse. E funcionou. Ele pegou 12, que foram pegando mais 12, foram multiplicando, até chegar nos nossos dias. E agora nós não vamos deixar a peteca cair, né, irmão? Nós não vamos deixar a bola cair, nós vamos pegar e vamos combater o bom combate, vamos guardar a fé, vamos completar a nossa carreira. Se deixar outro pega. Se aqueles discípulos abandonassem Jesus naquela hora, os 12, quando ele falou assim, vocês não vão não? Se eles deixassem Jesus, meu irmão, ele não ia ficar magoado com aquele discípulo, ele não ia ficar decepcionado com o discípulo, porque ele dava sem esperar nada em troca. Ele queria restaurar a humanidade. Se aqueles não aceitassem, ele ia atrás de outros, e que ia de outros, e se não tivesse ninguém, ele ia pegar uma pedra e ia discipular uma pedra, e a pedra ia fazer o trabalho. Bem mais de dentro, né? Então, o propósito de Deus é esse. Como eu disse, o propósito de Deus é fazer muitos filhos através da sua vida, meu irmão. Através de quem que Jesus, através de quem que Deus quer fazer muitos filhos? Hã? A minha vida. Muito bem, através de mim. Essa é a ideia dele. E quem é o nosso padrão? É Jesus. Jesus é o nosso padrão. Lá em Efésios capítulo 4, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, tá? Não precisa. Efésios capítulo 4, versos do 11 ao 14. Nós vamos ver a respeito dos ministérios. Quais são os ministérios? A uns deu para apóstolos, a outros evangelistas, outros profetas, outros pastores e mestres. São 5 ministérios. Para que servem esses ministérios? Para aperfeiçoamento do santo. Para que é, seu Francisco Orisvaldo, que servem os 5 ministérios? Para que servem os 5 ministérios? Ministério de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres. Para discipular, muito bem. É exatamente para isso, para discipular. Se você quiser abreviar numa palavra, é isso, discipular. Então, esses ministérios servem para discipular, para aperfeiçoar os santos, para que eu e você possamos ser aperfeiçoados. Esse é o projeto de Deus, o governo de Deus através dos 5 ministérios. Amém, meus irmãos? Amém. E nós estamos já numa posição diante de Deus como perfeitos. Nós que estamos em Jesus, nós já fomos colocados juntamente com Ele nas regiões celestiais. E Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele já vê a perfeição. Só que isso é uma posição. Uma posição. Eu estava até dando um exemplo e eu pensei em outra coisa. Digamos, seu Francisco Orisvaldo, que você recebe uma ligação da Dilma Rousseff hoje. E ela fala assim, eu quero que você seja o ministro da Fazenda. Eu digo lá para roça. O ministro da Fazenda. Aí, com certeza, na hora, né? Aí, hoje é quarta-feira, você assina todas as papeladas. E você é constituído hoje como ministro da Fazenda do Brasil. Só que você só vai assumir o seu posto a partir de segunda-feira. É que você vai começar a trabalhar de fato. Aí, posicionalmente, você já é o ministro da Fazenda, não é? Por quê? Porque você já assinou todas as papeladas. Isso você já está na posição de ministro da Fazenda. Se o repórter vier, ele vai te entrevistar já como ministro da Fazenda. Só que praticamente ainda não é. Está entendendo? Na prática ainda não é. Por quê? Porque você não tomou posse ainda. Você ainda não assumiu. Porque você ainda não está praticando o seu trabalho como ministro da Fazenda.
Então, Teve um chamado e se alistou, como no exército. Mas você, enquanto não estiver vivendo a prática, você ainda não está na prática do ministério, né? E também conosco é da mesma forma. Então, quando Deus me olha, quando Deus olha para você, Ele já te vê perfeito. Mas nós temos que aprender a perfeição. Nós temos que aprender a viver esse discipulado de perfeição. Amém, irmão? No dia a dia, o discipulado, ele não é isso aqui que nós estamos aqui hoje, se reunir uma vez por semana. Isso não é discipulado. Isso é uma escola do discipulado, mas não é discipulado. O discipulado, ele é dia a dia. É todo dia. Você vai estar aprendendo uma coisa na prática. Isso aqui nós estamos passando para os irmãos alguns tópicos para você se nortear, para você tomar uma direção, como é que se faz, como que você vai discipular, como você vai ser discipulado. É para isso que serve a escola do discipulado, mas a prática é quem vai fazer isso. Lembrando aqui, o discipulado a pessoa tem que fazer exatamente como o mestre está mandando. Estou lembrando por causa daquele lutador que era no mundo levou um cacete. Eu que não sou discípulo do Bruce Lee, ele falava para nunca subestimar o inimigo. Ele foi brincar, fez igual o mestre falou, levou um cacete. Vacilou, né? A soberba precede a ruína, né? Há quem diga que não foi soberbo, viu? Há quem diga que aquilo ali foi uma trama, por dinheiro e tal. Mas isso é outro assunto, né? Então, meus irmãos, vamos avançando aqui. Vamos passar para um próximo tópico que a gente vai chamar de o projeto de Deus. Amém? Se você está anotando, pode anotar. Qual? Chama o projeto de Deus. Então, eu vou, na realidade, repetir o que eu falei aqui agora. Anota aí quem está anotando. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Abre aí, por favor, alguém. 2 Coríntios 3, 18. Viu o que está escrito aí? Eu quero que alguém leia para mim, por favor. 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém, glória a Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, como quem está olhando para o espelho, somos transformados de glória em glória, a imagem conforme a imagem do Espírito, é isso que está escrito? Na mesma imagem. Na mesma imagem como pelo Espírito. Como pelo Espírito. Como que nós somos transformados de glória em glória? O que quer dizer isso de glória em glória? Cada vez que eu e você nos expomos à glória de Deus, a cada vez que você está de frente à glória de Deus, você vai sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, conforme a imagem do seu Filho. É assim que nós somos transformados. Não é da noite para o dia, não é porque o cidadão vem aqui e se converte, eu aceito Jesus hoje, e amanhã, ele é crente e tal, disse que foi para a igreja ontem, agora é crente e tal, cadê? Não é assim que amarra bode no Piauí, não. Nós somos transformados de glória em glória. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para fazer vigílias, e para estar no culto, em comunhão com os irmãos, de glória em glória, de tempo em tempo, todas as vezes. E isso é um processo. E você ser transformado conforme a imagem de Deus é um processo, viu, Anderson? Não precisa se desesperar, vamos ter paciência, mas vamos nos expor à glória de Deus. Vamos chegar na frente do espelho, que é o Espírito Santo, e aí você, quando vê a luz, quando você está diante da luz, você vê a luz. Então nós somos transformados na medida que nos expomos à verdade, à palavra da verdade. Amém, irmãos? Amém. É de glória em glória, não é de um dia para o outro. Nós vamos chegar a vida inteira, e todos os dias nós vamos ter que estar sendo transformados em uma coisa ou outra.
Não existe essa pessoa hoje na face da terra que não precisa ser transformada em alguma área da sua vida. E Todos. aprendendo também, né? Cada dia a gente aprende alguma coisa, uma coisa diferente de Deus. A gente também na palavra, cada dia você descobre alguma coisa Exatamente. diferente. É exatamente. É isso que é você ser transformado de glória em glória. A glória de ontem não serve para hoje. Você tem que buscar outra glória. É igual o maná. Quando Deus mandava o maná no deserto durante 40 anos, né? Durante 40 anos o maná vinha no deserto. Aí a ordem de Deus era que só podia pegar o maná para aquele dia. Não guarde para outro dia. Porque o maná para o outro dia vai criar bicho, vai polorar, vai estragar. Então pega só a quantia que você vai servir para hoje, para você se alimentar hoje. Amanhã já é outro maná. O que é o maná hoje? O maná é o próprio Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar dele diariamente. Então eu vou passar hoje, eu vou ficar na vigília, eu vou me alimentar dele hoje, para que aí essa semana toda eu não preciso mais de ir atrás dele. Vou encher o tanque, aí eu não preciso mais dele durante essa semana, né? Esse tanque aqui vai. Ler a Bíblia numa semana e já sei tudo. Isso. Então não é assim. O que é de ontem não serve para hoje, irmão. Vamos botar isso na nossa cabeça. Porque se fosse assim, hoje eu não ia precisar tomar café, nem almoçar e nem jantar. Porque ontem eu fiz essas três coisas. Muita gente O bichinho não morre, né? Muita gente fala assim, mas era tão bom que ela é. Então, por que não tem hoje? Porque não sentiu fome e desejo. Então nós temos que buscar hoje para hoje. As pessoas tinham sofrimento, se tivesse, não precisava de morrer, né? Tinha um desejo de sair desse cara, então, mas tivesse unção, não precisava morrer o cordeiro. Verdade. Então vamos avançar mais um pouquinho. Agora vamos ver qual que é o modelo de Deus. Anota aí, se você que está anotando, escreva o modelo de Deus. E alguém, por favor, abre em 1 Pedro 2,21. 1 Pedro 2,21. É 2,21. 1 Pedro. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu conosco, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amém. Então, para isso nós somos chamados. Repete, por favor. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu conosco, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Meu Deus, aí a gente pode estar falando assim, misericórdia, meu Deus. É esse mesmo padrão? Que eu vi a Bíblia antes, hoje pode ser o chamado, pode ser para todos mesmo, mas antes não era. Não, antes não era. Antes não era, porque Antes ele ia numa casa e não ia um só. Se fosse para era todos, desse não jeito. ia todo mundo. Mas era isso mesmo. Agora hoje não, hoje é para todos. Hoje a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Então Ele vai usar todo mundo. Somos o corpo dele para ser usado. Então a gente pode falar diante desse versículo, eu posso falar, misericórdia, Senhor. Jesus é o meu exemplo em que ele está falando? Naquilo que ele padeceu, no sofrimento. Nós começamos aqui falando sobre entretenimento. O entretenimento arrasta multidões de pessoas e gera bilhões de lucros no mundo inteiro. Principalmente o entretenimento chamado cinema, né? Hollywood. Um filme que ainda não foi lançado já está gerando bilhões, porque é venda garantida dos bilhetes. Vai todo mundo e a gente paga caro para se entreter, para se divertir, né? Para fazer o que a gente gosta. Por uma horinha, você paga caro, por uma horinha, pouco. Sabe falar, né? Então, a igreja, ultimamente a igreja tem levado essa proposta para o povo. Traz o Bozo, traz a Xuxa, traz todo mundo, para o povo rir, para o povo pular, para o povo aplaudir, mas vai falar disso aí. Vai falar que Jesus é o nosso exemplo.